O MPC vai divergir desse entendimento por entender que é caso de emissão, sim, de um parecer desfavorável às contas de 2024, último ano do mandato do prefeito Emil Ono. E faço referência agora a uma manifestação da douta SDG nas contas de 2021, em que a SDG, lá em 2021, primeiro ano do mandato, já se posicionou pela reprovação daqueles demonstrativos, lembrando que o prefeito, que estava no seu primeiro ano de exercício, já havia sido vice-prefeito na gestão anterior, 2017 a 2020, então tinha profundo conhecimento das demandas dos munícipes e das peculiaridades da administração local. Eu acrescento, inclusive, que o seu prefeito fora vereador, o que demonstra profunda intimidade com a máquina pública e com as necessidades dessa população de Atibaia. E, ainda com base nesse trabalho de 2021, temos uma peculiaridade processual que entendo bastante importante, acredito que Vossas Excelências vão compartilhar desse posicionamento. As contas de 2021 foram reprovadas pela Egrégia Segunda Câmara, relatoria da doutora Cristiana de Castro Moraes. E os fundamentos dessa reprovação justificaram a interposição de um pedido de reexame, só que a Prefeitura, pouco tempo depois, embora interposto o recurso e passível de admissibilidade, a Prefeitura desistiu do recurso. A Egrégia Composição Plenária homologou essa desistência em novembro de 23. Então, se inicia o ano que vai ser examinado por Vossas Excelências, com a Prefeitura tendo plena ciência de que os motivos que conduziram à reprovação daquelas contas de 21, primeiro ano de mandato, eram incontroversos, porque a própria Prefeitura desistiu do seu recurso e reconhece, portanto, que aquelas críticas fiscalizatórias que culminaram com a reprovação não eram passíveis de discussão. E o triste é verificarmos que agora, em 2024, os motivos da reprovação de 21 se reproduzem. E eu começo me referindo ao ponto fundamental que justificou o parecer desfavorável às contas de 2021, o pagamento exacerbado por trabalho extraordinário. Naquela ocasião, o exercício de 2021, foram gastos R$ 10.953.000 com horas extraordinárias, evidenciando, no entanto, que não havia os pressupostos fáticos para tanto, não tratava de um fato excepcional que justificasse o labor em sobrejornada, mas era, na verdade, uma política remuneratória, ilegítima e ilegal. Verificou-se também falta de controle sobre a jornada laboral e o pagamento indevido a comissionados, contrariando a jurisprudência desse tribunal, que entende que o comissionado tem dedicação exclusiva e integral à jornada de serviço. Acontece que essa mesma impropriedade se repete em 2024. Em 2024, nós também temos um gasto excessivo com horas extraordinárias, R$ 9.156.000, a falta de controle sobre a jornada laboral. A fiscalização logrou apontar que o pagamento por alguns dias de horas extras superava, inclusive, as 24 horas do dia, evidenciando realmente precariedade no controle sobre o ponto do trabalhador, a ausência dos pressupostos para a verba indenizatória, porque se tratava realmente de uma contraprestação habitual, recorrente, nos mesmos valores, evidenciando, sim, remuneração, e além da situação de pagamento a comissionados da mesma forma. A gestão toda, aliás, 2021 até 2024, foi muito pródiga no pagamento de horas extraordinárias, tendo dispendido 45 milhões de horas extraordinárias. Não obstante, nos exercícios de 2022, 23 e 24, tenham sido apresentados déficits orçamentários. Então, aquilo que esse tribunal reprovou em 21 foi repetido em 2024. E ainda mais grave, em 2021, no voto da doutora Cristiana de Castro Moraes, ela assinalava um problema, a omissão
no atendimento à saúde. E ela mencionava que se aguardava mais de 2 anos pelo agendamento de uma consulta médica e até 3 anos se aguardava por um exame médico, dependendo da especialidade. E, no final da análise de fármacos, constataram que havia 14 remédios faltando na valoração feita em 31 de dezembro de 2021. Esse quadro, em 2024, é ainda mais grotesco. Quem dependeu da saúde municipal durante esse mandato realmente foi muito mal atendido. No documento de folha de movimentação 79.29, a própria origem apresenta sua pendência de consultas, demanda reprimida, e lá são extraídos, por exemplo, que por uma consulta neurológica havia 1.251 pessoas na fila de espera. Para a neurologia pediátrica, 484 crianças aguardando pelo atendimento, por uma consulta médica. A criança aguardaria mais de 1 ano para ser atendida numa consulta pediátrica neurológica. Exames de ultrassonografia, 2.846 pessoas aguardando. Cirurgias eletivas, na área da ginecologia, 386 mulheres aguardando. 175 crianças aguardando por consultas pediátricas. Medicamento, constatação de que nos estoques, nos almoxarifados da farmácia municipal, havia 15 medicamentos em falta, alguns desde setembro de 2024. Ou seja, a prefeitura não se emendou, a prefeitura não se corrigiu. Tem-se a repetição desse atentado ao direito à saúde, o descumprimento do direito à saúde, o descaso com a infância e o descaso com os necessitados que demandam pelo serviço público por consultas, cirurgias eletivas e exames e medicamentos. Essa situação precária, que realmente exigiria investimentos, ela tem o outro lado da moeda, que também é bastante lamentável, que, nesse contexto de 3 déficits orçamentários sucessivos, nós temos uma recorrência das críticas fiscalizatórias e desse egrégio tribunal diante da inércia e das omissões na cobrança da dívida ativa municipal. Desde 2019 se aponta que a Prefeitura de Atibaia é leniente, é omissa na execução fiscal, na cobrança dos seus créditos tributários, e vinha, aliás, no mandato anterior, enfrentando perdas por força da prescrição tributária muito significativa, por uma falha na gestão contábil do sistema informatizado, não dando tempo para o ajuizamento das execuções fiscais, e no exercício do prefeito, no mandato do prefeito, no 2021 a 2024, as incongruências se repetem, ainda não se utilizam os métodos de composição extrajudicial para a recuperação desses valores, não existe inscrição no cadastro de devedores, não existe tentativas de conciliação. E a fiscalização aponta um dado grotesco, a falta de fidedignidade a respeito das informações da dívida ativa, assinalando que se informava que haveria 425 milhões de reais em cobrança judicial, 425 milhões de reais, quando, na verdade, a totalidade do crédito tributário da Prefeitura era de apenas 280 milhões. Então, essa fragilidade, essa falta de compromisso com a boa gestão dos créditos tributários, do crédito a favor do fisco municipal, realmente é uma incongruência diante de tantas necessidades da população. Eu prossigo para dizer que a Prefeitura de Atibaia, durante esse mandato inteiro, se destacou, lamentavelmente, na insuficiente coleta de esgoto sanitário, tendo 63% do seu esgoto coletado, os munícipes têm 63% dos esgotos coletados, enquanto a média paulista supera 90%. Quer dizer, está aquém daquele patamar que se verifica nesse estado da federação. Por fim, caminhando para o término da minha manifestação, tem um grave apontamento, e eu aproveito para recordar que nós tivemos essa discussão na primeira Câmara no primeiro semestre de 2025, numa prestação de contas do Centro de Acolhimento ao Idoso da Zona Norte. Na ocasião, a relatoria era de Vossa Excelência, Dr. Marco Aurélio Bertaioli, e tivemos a oportunidade de discutir ali
a questão da pejotização e da terceirização de atividades finalísticas. É sabido que, a partir de 2018, o Supremo Tribunal Federal passou a abrandar a jurisprudência do TST, a jurisprudência trabalhista, e sendo muito mais tolerante com a pejotização, com a terceirização de atividades fins da empresa. Mas, mesmo assim, desde que não houvesse a hipossuficiência do trabalhador, jamais se admitiu que o trabalhador vulnerável pudesse legitimamente pactuar um acordo de PJ e atuar como pessoa jurídica perante a empresa contratante. No entanto, em patente descaso da administração municipal, em outubro de 2024, a Prefeitura é notificada pela Procuradoria Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, para dar conta de que a Fraternidade Universal Projeto Curumim, uma organização da sociedade civil que prestava serviços educacionais ao município, fazia aquele contraturno no período da tarde para dar aulas em período integral para as crianças, ela havia imposto aos professores que constituíssem microempresas individuais para trabalharem como se microempreendedores fossem, o que, evidentemente, é contrário aos fatos e era mera dissimulação, tentando ocultar um contrato de emprego legítimo, porque havia subordinação, havia pessoalidade, havia horário para ser cumprido, havia quantidade de alunos para serem acompanhados. As ordens partiam da contratante. Evidentemente, isso é uma afronta ao direito do trabalhador e evidencia um patente descaso da Prefeitura que, não obstante, tenha dispendido com essa OS mais de R$ 1.900.000, que, sem dúvida nenhuma, foram gastos com a remuneração de pessoal, não fiscalizou o pagamento dos direitos trabalhistas e dos encargos previdenciários a favor desses professores. E eu duvido, senhores conselheiros, e acredito que compartilho essas dúvidas com vossas excelências, que se houver reclamação trabalhista em desfavor dessa Fraternidade Universal Projeto Curumim, eu duvido que essa instituição terá patrimônio para arcar agora, tardiamente, com as obrigações trabalhistas desses professores que não receberam as suas verbas e não foram pagos como empregados. Certamente, a responsabilidade tributária recairá solidária ou subsidiariamente sobre a administração municipal. Encerro aqui, reiterando o pedido da manifestação anterior, no sentido de que sejam reprovadas as contas da Prefeitura de Atibaia do exercício 2024. Muito obrigado.